Mas vocês falam da questão da própria experiência da fé, né? Por exemplo, como que as pessoas que iam muito na missa ou participavam pela questão social mesmo. Sim. E não por algo que, por exemplo, o ir na missa me faz com da fé. Isso, e me faz ser uma pessoa melhor, agir na sociedade, que é o fruto que deveria ser da celebração. Então, quer dizer, não vai voltar porque não vai sentir falta, porque nunca esteve lá de verdade. E aí veio essa parada, esfriou. Na verdade, eu penso a pandemia como um grande processo, quer dizer, é um processo que estava e está, né, para nos purificar a nossa imagem, o nosso pensamento. Por exemplo, diante de tudo aquilo, muitas coisas caíram e escancarou quem somos nós. Escancarou as nossas doenças, as nossas fragilidades. Potencializou, né? E enfraqueceu, por exemplo, aí escancarou, tipo assim, quem realmente tem fé? Porque, por exemplo, nós vemos alguns cristãos que vai pensando assim, né? Tipo assim, você vê... Eu falo pela experiência lá da paróquia em Sertãozinho. Então, tinha gente que não era arriscado ir no mercado, não era arriscado isso, mas era arriscado na igreja. Então, assim, verdade. Diante de tudo, pelo que vale a pena eu me arriscar? Porque ainda hoje nós nos arriscamos. A pandemia tá aí. Todo mundo se arrisca. Mas o que vale a pena eu me arriscar? Então, eu posso ir em tal lugar, mas na igreja eu não posso, porque eu tenho risco. Quer dizer, é a desculpa que eu tenho para não ir. Quer dizer, e é melhor que não vá. É melhor que não vá. Porque nós não, porque até quando que nós vamos ter os cristãos flanela? A gente tem quem limpa a igreja, não precisa ir lá lustrar banco. Sim. Não é? Então, tá indo... então, quer dizer, tem que... Não, mas é verdade, porque, tipo assim... Eu vou editar o Spotify, vou botar um tapa na cara. Você percebe? E a gente, muitas vezes... E nós fazemos essa experiência. Sim. Às vezes, a gente percebe, tipo, nossa... por exemplo, eu tenho a oportunidade, tive o privilégio de ainda, com a pandemia, não... fala de todos os dias ter missa, tocar o sagrado. Percebe assim, eu fui privilegiado. E às vezes, diante desse privilégio, não valorizava. É verdade. Entendeu? Então, é verdade. A gente tem que às vezes sentir que essa possibilidade, o estar na igreja, me faz uma pessoa melhor. Então, por exemplo, é tão triste quando você vê pessoas ainda hoje, dos redutos dos idiotas, que nega a vacina. Redutos do idiota. Gostei disso. Que nega os negacionistas. Então, por exemplo, porque tá aí, se tinha-se dúvidas... Tomou vacina a vida inteira. Nunca perguntou de onde que vem a vacina. Mas, tipo, não quer saber nem o que eu falo. Eu falo assim, nem se tinha sabe quem é fabricante. Hoje, para quem não acredita na vacina, se tinha-se dúvidas, a vacina escancarou que ela ampliou o nosso horizonte e melhorou a nossa realidade. Ponto. Então, quer dizer... 100%. Tanto que já tá comprovado que quem tá pegando agora é os tchãozão que não se vacinou. Não, e não só. Às vezes, por exemplo, quantas pessoas estão pegando e tá passando tranquilamente. Isso, por quê? Sim, também. Então, agora eu falo assim, quer dizer, você não quer acreditar, mas seja um pouquinho inteligente. Por isso que eu falo do reduto idiota. Porque você é burro. Quem não acredita, quem tem medo, quem fica nessas teorias das conspirações, vai. Agora, tipo assim, no início do todo o processo, quem reside nesse reduto procurou culpados. Sempre. É a China, é o coisa, é o Bill Gates, e vem umas coisas, uns absurdos. Por quê? Porque quando a minha preocupação está em achar culpados, eu tô lixando com a solução. E não resolve, exatamente. Entendeu? Então, por exemplo, e você percebe, por exemplo, claro que nós temos que identificar, às vezes, os culpados, da onde veio, não culpado no sentido de condenação, mas de onde veio para solucionar ainda mais o problema. Mas achar o culpado e sem correr atrás da solução, é hora de eu ficar identificando e criar uma crise diplomática. Então, quer dizer, nós temos que pensar em tudo isso. Quer dizer, o meu ser igreja tem que favorecer a vida. É aquela coisa, né? Tem que achar o culpado, quem foi? Tá, foi fulano. E agora? Tá, e aí, o que vai mudar? Fui eu. Tá, o que nós vamos fazer agora pra arrumar? Pronto. Então, isso não vai... Quer dizer, não era a hora para isso. Existe, claro, um processo que tem que acontecer, mas agora nós temos que dar soluções.
Então, quer dizer, e aí que eu acho que nossos políticos, de certa forma, sofreram muito, porque, é claro, daqueles que tinham preocupação com a vida. Porque eles procuraram, tipo assim, não sabiam o que fazer, era algo novo para todo mundo. Então, fica em casa, não fica em casa. Quer dizer, nós temos que compreender, não criticar, não julgar as pessoas ou os nossos políticos por isso. É claro que depois se fez política e sapateou na desgraça de muitos dos brasileiros, claro, sem sombra de dúvidas. E existem aqueles que estão lucrando com tudo isso ainda. Mas a gente tem que pensar que a nossa crítica não pode ser tão ferronha, vamos dizer assim, tão incisiva, porque eles também buscavam acertar, E era uma coisa nova, como você disse, né? Eu lembro você citar, né? Eu lembro do Mandetta. No começo, fica em casa e só vai se estiver grave. Ele não sabia que tinha que correr pro hospital, porque... Tava um surto, os hospitais lotados. Até a fala inicial do nosso presidente, porque, por exemplo, todos nós acreditávamos que seria algo passageiro. Mas vamos pegar lá o Drauzio Varela, o médico do Fantástico. Verdade, falou que era gripinha. Ele mesmo falou lá no começo, gente, isso aí é uma gripe, vai passar. Fica tranquilo, vai vir, mas vai embora. Porque todo mundo achava que ia embora. E era o que a gente queria. Lógico, todo mundo queria, mas infelizmente a realidade levou para outro caminho, entendeu? E nós sofremos, por exemplo, mais devastador além do que, por que o Brasil sofreu e depois chegou aquele pico? Não só por irresponsabilidade dos políticos, sobretudo nossa. Mas sobretudo porque, por exemplo, nós somos um povo do toque. O latino é assim, entendeu? Então, por exemplo, a Europa, da constituição humana, ou do modo de ser deles, sofreu tudo aquilo e não são tanto quanto nós. Não são tão próximos, né? Imagina nós se não passaríamos por isso. Então, quer dizer, é muito fácil eu jogar a culpa no outro. Eu mesmo, no começo, né? Até eu lembro da empresa que eu estava trabalhando. O pessoal chegava com soquinho, cotovelinho e falava, vem cá, essa bobeira. Olha só. Você pegou? Peguei. Não naquela época, mas peguei depois, né? Foi depois. Mas quando começou, eu achava que era bobeira. Esse negócio de soquinho, vem aqui. Entendeu? E a gente tem que compreender que tudo isso acho que é fruto do processo. A gente, por exemplo, primeiro que nós temos a grande problema de tudo se dar um jeitinho. E para isso nós achávamos que daríamos um jeitinho. Eu fiquei meio paranoico. Você ficou? Fiquei. Eu dava soquinho, eu dava cotovelo. Não, depois também. Depois eu entrei nisso, lógico. Até hoje, eu falo que, tipo assim, uma coisa que eu não vou abandonar é o álcool em gel. Máscara. E eu faço, eu nunca mais entro no supermercado, numa farmácia, num hospital sem máscara. Nunca mais. Eu vou entrar sempre máscara agora. Vou usar. Não sei, depende da situação. Eu converso com a Vanessa... Principalmente se você tiver gripado. Isso que eu converso com a Vanessa. Para passar pros outros. A gente poderia, né, fazer... O pessoal lá no Oriente faz isso na China. Que é, por exemplo, por que não teve... Aí, tipo assim... a China, você viu, não teve tanto. Primeiro que lá eles não tinham opção de, por exemplo, da própria ditadura. Sai de casa, não sai de casa. Se eles saíssem de casa, era crime, então eles seriam punidos. Então, pensa, eles tiveram, com tudo isso, a facilidade de lidar com o problema. E porque já é costume deles, da gripado, usar máscara, então eles não sofreram. A cultura deles favoreceu. Não, mas eles saíram rápido porque eles que criaram esse laboratório e mandaram pra lá. Então você percebe? Tipo assim, pensa muito pequeno. São, né? Construir um hospital em não sei quantos mil leitos aí... Cara, é a potência da máquina. E aí você vê, né, por exemplo, aí em tudo isso a gente vai vendo hoje, nesse processo, sobretudo da pandemia, como que a gente vai... É muito triste, eu fico assim, como que as pessoas defendem ideias e ideais de pessoas comuns, né? Não tô criticando, falando mal, eu defendendo se eu sou ou não Bolsonaro. Mas, por exemplo, quantas pessoas às vezes levam a bandeira do Bolsonaro... Briga com a família. E de outros, ou do governador do estado, ou do Lula, defendem esses ideais como uma coisa assim... E vai adiante... Oi? E vai adiante, e nesse processo... E não defendem com a mesma firmeza o ideal de Cristo. É verdade. Então, por exemplo, existem pessoas de dentro da igreja que têm uma fissura por esses ideais, por essas ideias, e eu não encontro essa fissura por Jesus Cristo, que fez muito mais por nós e mostrou muito mais. Então, quer dizer, isso
de uma certa forma, é mostrar a nossa fragilidade e pobreza enquanto seres humanos. Que depositamos os nossos ideais, a nossa ideia em homens e de uma certa forma, não em Deus. E volta lá na decepção, na frustração, porque a gente, né? Depois vai... no político, né? Claro que nós somos, dentro desse processo universo que nós vivemos, nós temos que fazer as nossas escolhas, nossas opções. Sim. Claro, sem sombra de dúvida. E eu vou fazer a minha escolha, a minha opção, sem sombra de dúvidas. Vai ser a partir daquilo que a minha religião me ensina. Quer dizer, idiota daquele que acredita que a igreja não pode influenciar, não pode ter isso. Que não existe. Porque a igreja está na sociedade para a sociedade. Ela forma os seus cidadãos e de uma certa forma, nos quer evangelizados para agir na sociedade. Então, eu vou buscar votar em quem aqueles que têm mais proximidade daquilo que eu acredito em igreja. É lógico. E você sabe que isso é uma discussão que, sim, eu falo muito disso. Sempre quando eu chego perto de eleição, eu sempre falo. Se nós católicos nos uníssemos, nós cristãos, né, de votar em pegar pessoas baseadas no que a gente acredita, na nossa fé, os cristãos sempre elegeriam vereador, prefeito, deputado, presidente, porque ainda nós somos maioria. Sim. Bro, mas não desfazendo os outros, mas daria para eleger pessoas melhores. Isso eu também, eu sou um pouco avesso a isso. Por quê? Porque mas eu não falo de juntar, eu sei, mas vamos votar lá. Mas porque, por exemplo, pensar todo mundo na mesma linha, porque, por exemplo, não necessariamente para uma pessoa ela governar e favorecer o nosso ser, da nossa humanidade como um todo, ela precisa ser católica. Ela tem que ter princípios. Porque aquilo que nós defendemos enquanto igreja, com princípios e valores, eles partem de Jesus Cristo. Não da religião em si, né? É isso que a gente tem que compreender. Então existem pessoas que têm um trabalho fantástico. Quer dizer, é natural que uma pessoa inteligente, uma pessoa capacitada, ela vá defender a vida. Ela não precisa ser cristã para isso. Católica. É verdade. Então, eu sou contrário às bancadas porque tendem a favorecer aquilo que é próprio dela. E não está lá eles não estão lá para isso. Então, eu acredito assim, nós temos a preocupação da igreja e da sociedade é formar homens e mulheres de princípios e valores humanos. Quer dizer, porque quem tem qualquer defesa ou de ato que vai contra a vida e contra a humanidade, ele está traindo a sua própria humanidade. E esse nunca deveria nos representar. Porque, por exemplo, por coisas sem entrarmos em doutrina, sem entrarmos em explicações óbvias e lógicas, é um absurdo alguém que defende aborto. Quem votou nessas pessoas tem que confessar? Eu não sei porque, por exemplo, não nisso, você não pode, mas você não pode falar, por exemplo, porque existem ações boas sendo feitas por muitos dos nossos políticos. Então, quer dizer, e é difícil a gente acertar sempre. A gente às vezes somos enganados. Nós somos enganados. Sim, o tempo todo. Então, quer dizer, a gente tem que fazer o esforço. A gente vota acreditando e depois a pessoa pode fazer é natural, é humano. Quer dizer, eu vou estar mais atento. Então, não tem que ter critério de julgar, de criticar e falar. Não, porque às vezes pessoas que... O princípio, por exemplo, eu vou votar no A e vou continuar votando no A porque o A fez aquilo que eu espero enquanto... Tá, então eu vou. Acabou. E eu não vou votar no B, porque o B... Então, mas é tipo assim, o que o A defende, o que o B defende... Agora, por exemplo, quando você percebe uma pessoa que comunga, uma pessoa que fala de Jesus Cristo e defendem esses ideais e essas ideias, acho que aí é o perigo. Aí é o... Entendeu? É contraditório, né? Exatamente. Porque, por exemplo, igreja na homilia é lugar de falar de política? Não. Não é. Eu posso orientar como um todo sempre a favor da vida, que nem, por exemplo, tem aquele slogan do Bolsonaro então, Deus acima de tudo. Quer dizer, desde que a igreja eu sempre escutei que Deus está no nosso meio. Agora, você falar que Deus está no nosso meio, dizem que é uma afronta contra o Bolsonaro. Pra você ver como que as pessoas pensam pequeno. Idiotice, né? E eu tenho que mudar, às vezes, o meu discurso pra... Quer dizer,
Não isso, porque onde que a gente aprendeu assim? A resposta, ele está no meio de nós. Quanto tempo que nós respondemos isso? Desde sempre. Então, exato. Agora, por exemplo, as pessoas, quando às vezes você fala isso, uma vez eu falei que, olha, Deus está na nossa mente, a pessoa veio como se eu estivesse indo contra o slogan do Bolsonaro. Bobeira. Eu nem lembrava disso. Mas você percebe como as pessoas às vezes ficam tão fissuradas com a ideia. Então a gente tem que ter cuidado quanto a isso, entendeu? Por exemplo, eu não tenho nada contra. Eu vou a favor de quem é contra, a favor Bolsonaro, Dória e Mandetta e o Moro. Sabe, eu vou fazer. Quando se lançarem candidatos, eu vou atrás, vou fazer a minha melhor escolha. Dentro daquilo que eu posso orientar o povo, olha, é a questão de fazer... Então o padre não pode levantar uma bandeira. Lógico que não. Então, por exemplo, às vezes a gente vê falando, sair em defesa. Não, ele não tem que fazer isso. Entendeu? Porque são visões diferentes. As pessoas, elas enfrentam um processo diferente. Quem está sendo quem de uma certa forma, na sua vivência, está sendo favorecido pelo governo, não vai criticar, não vai achar ruim. Como que você vai pegar o processo de... Como você fala para uma multidão que elas têm diferentes experiências de vida. Entendeu? Então, por exemplo, de tudo aquilo que aconteceu do PT, muitos jovens são gratos porque puderam estudar. É isso. Então, quer dizer, é isso que eu tô falando, tipo assim, às vezes para esses jovens, eles foram favorecidos, eles talvez não conseguem pensar mais amplo. O ideal é que nós pensássemos amplo, mas eles foram favorecidos, eles perceberam que eles tiveram possibilidade de futuro diante de uma ação daquele governo. Quer dizer, e a igreja tem que estar para orientar a isso. As nossas escolhas, elas têm que favorecer sempre a vida. É para nortear, não para definir, né? Muito bom. Que show.